de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, mas eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor, irmão, e ele precisa usar este valor nesse tempo. Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 11. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus muito linda para você nessa noite, e edificante para a sua vida. Livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 11. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai fazendo conforme aquilo que a gente precisa, conforme aquilo que a gente necessita ouvir e também nos direcionar. Repita comigo assim: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Estamos diante de uma palavra em que o apóstolo Paulo, aos Romanos, essa carta que ele escreve aos Romanos, ele está direcionando o poder do Espírito de Deus. E eu quero pregar nessa noite, com pouco tempo aqui, que nós temos sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: o poder do Espírito Santo de Deus. Quem quer poder do Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão nessa noite. O poder do Espírito Santo. Para nós entendermos o que é o poder do Espírito Santo, nós precisamos ir no começo de tudo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, que na criação, a Bíblia diz que o Espírito, ele não ficava parado. O Espírito, ele não ficava só observando a criação, mas o Espírito, ele se movia. Ele se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, verso número 2, vai dizer para nós que o poder de Deus, ele se movimentava, presbítero Samuel, no meio do nada, no meio do escuro, aonde não tinha luz, onde o ambiente ainda não era criacional, onde a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo se movimentava. Pastor Samuel, o que o senhor quer trazer nessa noite, com essa primeira introdução dessa palavra? Que o poder de Deus, ele não precisa de ambiente pronto para se manifestar. O ambiente, ele não precisa ter luz para ele se manifestar. Por quê, pastor Samuel? Porque o Espírito Santo, ele é a própria luz. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, ele é a forma que a tua terra precisa. Quando Deus disse, o Espírito está se movendo, então haja luz. E houve luz. Houve uma palavra de criação, uma palavra rema, mas havia alguém que estava se movimentando. O poder de Deus é um poder que se movimenta. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Enquanto você está aqui, Deus está criando na sua casa, Deus está criando na sua história algo novo que será revelado, algo que ainda você não ouviu, algo que ainda você não ouviu, mas é o que o Espírito Santo tem preparado para você. Diga glória a Deus. Como a pastora Simone falou, a rua Padre João, não pense que a igreja está fechada, mas o Espírito se movimenta por aqui, o Espírito sonda por aqui. Enquanto não tem culto, há um Espírito que se move neste lugar também. Aqui nessa noite há uma reunião de pessoas, mas também virou uma reunião celestial, onde anjos sobem, pastor Paulo, anjos descem também neste lugar, e o nome do Senhor é glorificado aqui neste lugar. Esse é o ambiente culto, mas o ambiente da criação, o Espírito de Deus estava lá. Diga, o Espírito de Deus estava lá. A segunda coisa que eu quero falar é que o Espírito
Espírito, ele age na capacitação. Ele pega alguém que não tem capacidade de fazer, de resolver alguma coisa, e ele é a própria capacitação. E eu quero perguntar: quantos recebem capacitação aqui de Deus nessa noite? Para fazer aquilo que ninguém consegue fazer, para resolver aquilo que ninguém consegue resolver. A Bíblia fala de um homem chamado Bezaleel. Esse homem é um homem em que Deus vai usar ele para a criação dos artigos do tabernáculo. Esse homem, ele vai trabalhar com ouro, ele vai trabalhar com bronze, ele vai trabalhar com as coisas finas. Deus dá revelação a Moisés como seria o tabernáculo, as medidas como Deus queria, mas Deus vai capacitar agora um homem. Isso, escute, Deus vai capacitar um homem agora para fazer um trabalho divino. Oh, mas calma aí, pastor, você está falando que Deus capacita homens para fazer um trabalho divino? Sim, quando Deus, aleluia, ele preenche o ser humano, quando Deus enche o coração. Você já deveria ter pegado essa palavra. Quando Deus, ele derrama dele a sua, aleluia, a sua ciência, quando Deus derrama dele a sua sabedoria sobre o homem, é porque ele quer capacitar o homem para algo sobrenatural. Eu não sei o que você veio aqui, mas eu vim buscar nessa noite algo sobrenatural. Se prepare para alguém dizer, chegar até a tua casa, bater na tua porta e dizer assim: eu preciso da sua ajuda para resolver esse problema, eu não consigo resolver esse problema. Deus nessa noite está capacitando você e eu para resolvermos problemas impossíveis e sobrenaturais aqui. A revelação, ela veio para Bezaleel, e é quando a revelação chega, ela chega se encaixando. Não se faz esforço quando o Espírito está se movendo, não se faz esforço quando o Espírito está atuando, mas eu preciso entender e discernir que é o Espírito de Deus que está fazendo na minha e na sua vida. A terceira coisa que eu preciso entender é que o Espírito Santo, ele age com poder de inspiração. Ele inspira alguém para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ninguém aqui tem capacidade ou cargo, ninguém aqui pode dizer eu faço, ninguém aqui pode dizer eu tenho, ninguém aqui pode dizer que resolve. A inspiração vem do alto. A Bíblia diz que quando homens cheios do Espírito Santo foram inspirados por Deus num tempo de calamidade, a Bíblia diz que havia uma situação difícil, uma situação deplorável, onde o pecado, a iniquidade, ela atuava. A Bíblia diz que Deus levanta num período caótico homens cheios do Espírito Santo, chamados juízes, aonde eles viam, guerreavam pela autoridade de Deus. Havia um homem chamado Gideão, que estava, aleluia, estava vivendo um tempo escondido dentro de um lagar. Ele estava tentando sobreviver, até que um dia houve uma inspiração para ele, onde o anjo do Senhor aparece para ele e diz: eu sou contigo, varão valoroso. Quem não gostaria de ouvir uma palavra dessa no momento difícil? Quem não gostaria de ouvir uma palavra dessa no momento de indecisão? Quando ninguém quer buscar o Senhor, quando ninguém quer na sua casa ir para a igreja, quando ninguém quer na sua casa tomar uma posição. Parece que o lagar de Gideão muitas vezes vira a nossa casa, mas Deus está dizendo nessa noite: levanta a sua mão, que o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor não te abandonou no meio dessa luta, o Senhor não te deixou sozinho. A inspiração veio quando ele menos esperava, e ele falou: Senhor, se isso é verdade, recalava sério, se isso está acontecendo, por que tudo isso me sobreveio? Por que aconteceu toda essa calamidade? Aí o Espírito Santo foi inspirando ele: olha, Gideão, você precisa entender que eu quero usar você. Coloque a mão no seu peito e diga assim: Deus quer me usar. Diga: Deus quer me usar. Diga: Deus precisa me usar. Diga: se ninguém quiser, eu quero. Se ninguém querer ser inspirado por Ele, eu quero ser inspirado por Ele. Eu quero sentir a aspiração que um dia Ele soprou nas minhas narinas e dizer que valeu a pena Ele ter me levantado para esse tempo. A Bíblia diz que depois que Gideão é inspirado por Deus, Robson,
ele sai do lagar. Agora o Espírito Santo vai falar para ele: olha, você precisa convocar o povo, você precisa chamar o povo para a batalha. E a Bíblia diz que Gideão, ele levanta um exército de 32 mil pessoas. Só que Deus viu que o coração dos 32 não estava no Senhor. Deus viu que o povo que estava com Gideão era muito grande, era muita gente. E Deus vai dizer para Gideão: ó Gideão, muito é o povo que está contigo. Você precisa entender que eu faço com 300 aquilo que eu não faço com 32 mil. Eu mostro para eles que a minha matemática é diferente da matemática do homem. O homem, quanto mais tem, mais ele se sente inspirado. Oh, irmão, pega isso aqui. Oh, aleluia. O homem, quanto mais tem, ele acha que vai alcançar. Mas Deus confunde a ótica humana. O exército dos inimigos, dos midianitas, eram grandes. E a Bíblia diz que eles sonham com um homem chamado Gideão, e eles têm uma revelação, aleluia, e essa revelação apavora aquele povo midianita, ao ponto de Deus usar somente Gideão, quebrando o cântaro, acendendo a tocha e gritando: pelo Senhor e por Gideão. A matemática de Deus é uma matemática que a conta ela é exata. Deus não erra quando levanta 300, mas Deus não erra também quando inspirou alguém para levantar. Deus, deixa eu liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Deus não errou quando escolheu você. Você pega isso no seu espírito. Deus não errou quando levantou você. Talvez você está dizendo: Senhor, por que o Senhor me levantou? Deus está dizendo: eu te levantei porque eu acredito em você. Eu te levantei porque eu sei quem você é. Eu te levantei para um tempo em que eu preciso usar a sua vida e mudar a tua história. Diga glória a Deus. Nos evangelhos, irmãos, o poder de Deus, ele se manifestou, a hora passa muito rápido, da encarnação. João capítulo 1 é um livro que é uma revelação. A Bíblia diz que na encarnação de quem? Do próprio Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga glória a Deus. Quem tem poder de fazer a palavra se encarnar, aleluia, no ventre de uma virgem, é o Espírito Santo de Deus. Ele disse para Maria: Maria, o que está gerado em você foi gerado pelo Espírito Santo. Oh, o que está gerado em você foi gerado pelos céus. O poder de Deus encarnando Jesus como homem. E não podia vencer, presbítero Samuel, se ele furasse, quebrasse a lei. Não, a Bíblia diz lá em Gênesis que da semente da mulher nasceria, diga, nasceria um. E o seu nome é maravilhoso, diga glória a Deus. Poderoso, Deus forte, aleluia, príncipe da paz. Esse esmagaria a cabeça da serpente, e para esmagar a cabeça da serpente ele precisava nascer de uma raiz pura, de uma raiz, de um ventre gerado pelo céu, aonde ele se faria carne e estaria habitando no meio de nós. A segunda coisa que eu quero ministrar sobre a sua vida é que o poder de Deus se manifestou no batismo de Jesus. Quando João foi batizar Jesus, a Bíblia diz que quando ele chega a ser batizado em forma de uma pomba, corpórea de uma pomba, ele manifesta e o céu está dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, é a confirmação que aquele homem era um homem cheio do Espírito Santo. E aleluia, a confirmação que você e eu somos homens cheios do Espírito Santo é o que o céu fala de você, é o que o céu fala de mim. Quando nós estamos em oração, o céu está dizendo: este é meu filho. Quando eu estou fazendo a vontade do Pai, o Pai está dizendo: essa é minha filha, esse é meu filho, em quem me
com prazo. O Espírito Santo também, ele age com poder, dando direção. Ele age com poder, trazendo o homem à sua direção. Ele disse para Paulo e Silas: olha, separai Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo, ele tem um chamado mais direcionado para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele não começou lá atrás sem orar, ele não começou atrás sem direção, ele estava orando, esperando o sinal da direção de Deus. E nessa noite, se você também quiser ver o poder de Deus direcionar na sua vida, você precisa da direção do Espírito Santo de Deus. Vai começar amanhã, segunda-feira. Peça a direção ao Espírito Santo de Deus. O poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, ele se manifestou também no Pentecoste, quando a igreja estava sendo estabelecida. A Bíblia é cerca de 500 discípulos reunidos orando, mas a Bíblia diz que somente 120 permanecem naquele lugar. E a Bíblia diz que a casa foi cheia. Repita comigo: a casa foi cheia. Línguas repartidas como de fogo desciam sobre os cristãos ali, e eles falaram novas línguas, e o poder o tirou deles daquele lugar fechado e levou eles para o meio da rua, e eles estavam cheios do Espírito Santo, ao ponto de alguém dizer: como pode a essa hora do dia esses homens estarem embriagados? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer assim, pastora Simone: oh, meus irmãos, esses irmãos, eles não estão embriagados pelo mosto do vinho. Não, deixa eu dizer para vocês, essa é a promessa que estava liberada, aleluia, sobre Joel. Joel disse que nos tempos chegados, toda a carne seria cheia do Espírito Santo de Deus. E essa é a promessa que está acontecendo aqui hoje no projeto Boas Novas. Enquanto você está aqui, os céus estão enchendo a sua vida. Poder não é só fazer aquilo que o Espírito Santo pede a você. Poder é um conjunto que eu passei para você. E o último, para a gente fechar essa mensagem dessa noite, o poder também se manifesta nos dons espirituais. Todo dom que ele não dá fruto, ele é um dom que precisa ser tratado. Porque todo dom, grave isso, todo dom que vem do Espírito tem que gerar frutos em você. Todo dom que vem do Espírito tem que trazer edificação para a igreja. Se é o dom de profecia, a igreja precisa ser edificada. Se é o dom de revelação, tem que haver testificação de testemunhos. Se é o dom de sabedoria, a igreja precisa ser uma igreja inteligente e sábia para esse tempo. Os frutos seguirão aqueles que creem, porque estes sinais, que sinais são esses? Sinais que os demônios, eles serão expelidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sinais esses que nós curaremos os enfermos. Sinais esses que nós falaremos novas línguas. Sinais esses em que o poder de Deus se manifestará na nossa vida. Repita comigo: o poder de Deus. Diga: eu quero esse poder. Diga: eu preciso viver esse poder. Ô irmão, crente sem o Espírito Santo é uma lata vazia que só faz barulho. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem conteúdo do céu para abençoar a vida. Ele tem conteúdo do céu para mudar histórias. Ele tem conteúdo do céu para mudar sentenças. Ele tem conteúdo do céu para acabar com sentenças que foram profetizadas sobre a sua família, sobre a sua casa. Ele não aceita a situação. Ele está pedindo: Deus, manifesta o seu poder aqui. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero chamar você aqui na frente. Vem aqui na frente da igreja. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê poder
A igreja ela precisa ter esse poder, o poder da manifestação de Deus. Uma comunidade, o poder da manifestação de Deus, para que o tráfico diminua, o poder de Deus para ir pregar o evangelho a toda criatura. Mas pastor, como é que eu obtenho esse poder? Sendo obediente, sendo rendido à voz de Deus. Eu queria que você botasse a mão no seu coração. Hoje eu não vou tocar em você não, é o próprio Espírito Santo que vai tocar em você. É o Espírito Santo que vai soprar sobre você, como soprou em Atos, como soprou naquele lugar onde estavam todos reunidos, onde estavam todos, sabe, esperando agir. Porque nós vemos muitas vezes a pastora sendo usada, o pastor sendo usado, mas você tem que ser usado também. Você precisa do poder do alto, mas recebereis, a Bíblia diz, mas recebereis poder do Espírito. Calavará-se de eregácia. Recebereis poder do Espírito. Recebereis poder do Espírito. Mas o poder não é para quem quer, é para quem deseja. E eu aprendi isso. O poder vai te acordar às 4 horas da manhã, como nós falamos aqui pela manhã. O poder do Espírito vai te direcionar a fazer coisas que talvez você não fazia antes. Aleluia! Ele vai te capacitar a fazer coisas que você talvez não conseguiria fazer no natural. Começa a pedir poder aí. Qual é a área que você precisa que Deus derrame poder na sua vida? É no seu casamento? É na sua casa, nas suas finanças? Qual é a área que você precisa de poder? É no teu ministério? Você quer ser usado por Deus ao ponto de tocar nas pessoas, elas serem curadas? Você quer ser usado por Deus ao ponto de as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo? Porque Ele ainda batiza no Espírito Santo. Feche os teus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, assim como foi no Pentecostes, assim como foi em Atos, a tua igreja ainda crê, a tua igreja colabora na impartição, a tua igreja, Pai, ela, Senhor, libera, assim como o apóstolo Pedro liberou sobre a casa de Cornélio. Assim como a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo também direcionava os dons à igreja de Corinto, assim como o Pai, Ele ensinou a oração em línguas, Ele ensinou, Senhor, a edificação, assim como Judas, o apóstolo, também ensinou a orar no Espírito. Nós direcionamos agora o Teu poder aqui, Senhor, como foi falado, como foi profetizado, como foi colocado aqui. Senhor, se o Senhor levantar um aqui nessa noite, cheio, oh, aleluia, do Teu Espírito, Senhor, não há demônio, não há, Senhor, entidade que fique de pé neste lugar, porque o Senhor está levantando um exército cheio do Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque nessa noite a palavra é poder, mas recebereis poder, e eu tomo posse desse poder. Diga: eu tomo posse desse poder. Diga: eu recebo esse poder. Diga: eu quero esse poder. Diga: eu vou ser diferente, eu vou ser atuante. Diga: eu vou ser uma diferença no meu bairro, na minha casa, porque esse poder vai te incomodar, irmão. Esse poder vai começar a te movimentar, irmão, porque você tem um espírito que se movimenta, irmão, e esse espírito ele vai começar a movimentar o teu coração para as coisas de Deus, para as coisas invisíveis, e você vai falar: poxa, eu acho que eu estou ficando maluco, eu acho que eu estou ficando doido